Olá, meus queridos alunos de todo o Brasil e queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais um Prova Final, um programa fruto de uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e hoje tratarei de um tema muito constante em provas do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e concursos públicos diversos, as súmulas vinculantes. Para quem não conhece o nosso programa, vale uma breve apresentação. Primeiramente, o Prova Final é um programa destinado a atender não só os alunos que irão prestar o exame de ordem, a famosa prova da OAB, mas também aos demais alunos que estão concentrados, firmes na preparação para os mais diversos concursos públicos. E se você não é jurista, não é estudante de direito, tampouco pretende prestar algum concurso público, permaneça conosco do mesmo modo. Acompanhe a realização desse programa porque ele também é feito para que você possa conhecer melhor a estrutura jurídico-política do nosso país. E seguindo nossa apresentação, eu diria a vocês que estruturalmente nosso programa será fracionado, dividido em 3 distintos blocos. No primeiro deles, denominado o tema do dia, o professor irá apresentar todo o conteúdo da aula. E conforme já noticiado, trabalharemos hoje as súmulas vinculantes, um dos temas mais atuais e polêmicos em direito constitucional. E exatamente por isso é um tema tão cobrado em provas. O nosso assunto da aula de hoje, portanto, eu diria, é um assunto imperdível. Já no nosso bloco número 2, intitulado Pergunte ao Professor, eu responderei as perguntas enviadas pelos nossos alunos de todo o Brasil. É a sua chance de participar enviando e-mail para provafinal@aesapar.com.br. Participe, envie seu e-mail, envie sua dúvida e nos ajude a construir este bloco do programa. No nosso terceiro e último bloco, chamado o X da questão, resolverei questões anteriores do exame da OAB, analisando de modo pontual cada uma das assertivas propostas pelo examinador. Essa será a sua chance de confirmar a assimilação do conteúdo que aqui eu tiver lecionado e treinar para os exames futuros. Bom, meus caros, espero vocês no primeiro bloco, não percam! Súmula é o termo utilizado por Vitor Nunes Leal, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, na década de 60 do século XX, para designar os pequenos enunciados que a Corte editava sobre matéria que estava sendo corriqueiramente apresentada ao STF. O intuito da edição desses pequenos enunciados que o Supremo Tribunal Federal editava e agora eram chamados de súmulas, era justamente organizar o trabalho do tribunal, desafogar o trabalho do tribunal e, claro, servir de meio de informação para os demais tribunais, juízes e advogados, que agora teriam um acesso direto, um acesso rápido, sistematizado e organizado àquelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Percebam então, meus caros, que a praxe no direito brasileiro sempre trabalhou com a edição de súmulas, só que súmulas que consistiam em meras sínteses das decisões dos tribunais. Basicamente, o nosso ordenamento, então, já conhece desde a década de 60 do século passado o termo súmula, ou seja, essa síntese organizada das decisões reiteradas e mais corriqueiras apresentadas em um determinado tribunal. Mas foi com a introdução da Emenda Constitucional número 45 de dezembro de 2004 que conhecemos no ordenamento o instituto denominado súmula vinculante. Antes disso, as súmulas eram meramente persuasivas e tinham o condão tão somente de demonstrar como o tribunal decidia certas questões que de maneira reiterada lhe eram apresentadas. Mas agora, com a entrada em vigor da reforma do judiciário, na verdade aqui traduzida na Emenda Constitucional 45 de dezembro de 2004, as súmulas passaram a poder ser dotadas de efeito vinculante. Vejamos qual foi a inovação da Emenda 45 no nosso ordenamento. Dentre tantas outras, uma delas foi introduzir o artigo 103A no texto da nossa Constituição, que determina no caput que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei.
Na verdade, foi em meio a severas críticas que este instituto surgiu. A primeira crítica baseava-se no seguinte: no princípio da separação de poderes. Estaria o Supremo Tribunal Federal ao editar o enunciado de súmula vinculante, usurpando competência do Poder Legislativo? Então, essa foi uma primeira discussão que, na verdade, envolveu a possibilidade de edição de súmulas vinculantes. Outra interessante discussão, e na verdade apresentava-se então como crítica ao Instituto das Súmulas Vinculantes, foi, na verdade, a independência dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Porque, vejam vocês, discutia-se o seguinte: será que os demais tribunais, os juízes, quando agora estão absolutamente atrelados àquela decisão do Supremo Tribunal Federal, já que aquela súmula vinculante é de observância estrita, não estariam eles então tendo sua independência usurpada? Todavia, apesar de todas essas críticas que foram engendradas em razão da edição de súmulas vinculantes, grandes juristas e constitucionalistas do ordenamento pátrio acabaram por defender o Instituto e seu efeito racionalizador. Isso porque as súmulas vinculantes, elas têm o condão de garantir uma certa previsibilidade dos julgamentos, bem como uma certa celeridade. E garantir previsibilidade e celeridade nada mais é do que realizar um dos princípios que nos é mais caro no ordenamento, que é o princípio da segurança jurídica. Além disso, outro argumento absolutamente favorável a esse efeito racionalizador das súmulas vinculantes refere-se ao princípio da isonomia. Estariam as súmulas vinculantes, na realidade, permitindo uma uniformização da jurisprudência, de modo que agora, casos semelhantes serão destinatários de soluções semelhantes. Acaba aquela ideia de que a cada juiz, a cada tribunal, temos uma intenção, e a cada intenção, uma decisão distinta. Na verdade, casos semelhantes precisam ser destinatários de soluções semelhantes. Por essa razão, então, se a súmula tem esse efeito racionalizador, garante celeridade, previsibilidade, logo segurança jurídica e tem o condão de uniformizar a jurisprudência, ela traz, sem dúvida, vantagens para o nosso ordenamento. Meus caros, feitas essas considerações sobre a introdução da súmula vinculante no direito brasileiro, para complementar esses aspectos introdutórios, gostaria só de mencionar que as súmulas aproximam muito o nosso sistema da civil law do sistema anglo-saxão da common law. Justamente porque essa ideia de que precedente tem força baseia-se naquela construção do sistema anglo-saxão do stare decisis. Ou seja, aquela ideia de que o precedente fixado por um tribunal superior é de observância obrigatória. Antes de termos as súmulas vinculantes, não trabalhávamos com isso no ordenamento brasileiro. Não tínhamos essa ideia de que o precedente deveria vincular e ser observado pelas instâncias inferiores, pelas instâncias originárias. Mas é justamente a partir da introdução desse instituto no direito brasileiro, introdução esta que se deu, claro, com a emenda constitucional 45, que passamos a reconhecer a força normativa de um precedente e, portanto, aproximamos ainda mais o nosso sistema romano-germânico da civil law do sistema anglo-saxão, que é o sistema da common law. É claro que você sente que esse fenômeno da globalização, que atinge costumes, atinge moda, na verdade, meios de se pensar certas questões, também é sentido do ponto de vista jurídico. E é claro que a aproximação desses dois grandes sistemas, então, é um caminho hoje que está sendo trilhado, inclusive por nós, a partir do momento em que fixamos força normativa, observância estrita e obrigatória das súmulas vinculantes. Pois bem, se já sabemos então que hoje existe a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal editar uma súmula vinculante, vejamos os aspectos constitucionais desse instituto. Em primeiro lugar, friso para vocês todos que nem toda súmula é hoje uma súmula vinculante. É claro que os demais tribunais que nós temos no ordenamento e também o STF seguem editando súmulas que têm efeito meramente persuasivo. Súmulas que, na verdade, representam meras sínteses das decisões reiteradas que aquele tribunal prolata, para organizar a jurisprudência do tribunal. Então, súmula pode ser um conjunto de orientações normativas. E essa súmula deixa de ser uma mera síntese da decisão e passa a ser uma súmula dotada de efeito vinculante, ou seja, uma súmula que compõe justamente esse conjunto introduzido pela emenda 45, quando alguns requisitos são observados. O primeiro requisito, eu diria, um requisito de cunho formal, é o número de ministros que são necessários para que possamos editar, rever ou cancelar o enunciado de uma súmula com efeito vinculante.
De acordo com a nossa Constituição Federal, são necessários 8 ministros, isto é uma decisão que somente pode ser tomada por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Mas é claro, meus caros, que nós não temos apenas um único requisito de caráter formal, num aspecto, então, digamos, procedimental. É preciso também que vários outros aspectos materiais sejam respeitados para que a súmula possa ser editada. Então, no primeiro momento, entenda que o Supremo Tribunal Federal somente irá editar uma súmula vinculante quando, primeiro, já tiver decidido em reiteradas oportunidades aquela questão. Eu diria até, num jargão que é muito comum na processualística civil aqui no Brasil, que a causa já precisa estar madura. O Supremo já tem que ter julgado aquela mesma questão em reiteradas oportunidades, de modo então que haja consenso, firmeza, pacificidade relativamente àquela questão. Então, um requisito, digamos assim, material, que pode até ser denominado pressuposto material, é essa exigência de reiteradas decisões anteriores sobre aquele assunto. Mas é claro também que este não é o único pressuposto do tipo material que se apresenta ao Supremo para a necessária edição das súmulas vinculantes. O Supremo já tem que ter resolvido aquela questão em reiteradas oportunidades, mas precisa ser uma questão que tenha alguma potencialidade de se multiplicar, potencialidade de se desdobrar em variadas e muitas causas nas demais instâncias do Poder Judiciário. Porque aí, se há essa potencialidade de multiplicação, vale a pena o Supremo editar a súmula para uniformizar a jurisprudência pátria sobre determinado assunto. Ademais, eu diria que outro requisito extremamente importante na edição das súmulas vinculantes refere-se à potencialidade que a causa tem de gerar ou consolidar uma determinada controvérsia. Controvérsia entre órgãos do Poder Judiciário ou entre estes e a administração pública. Porque se não há controvérsia no entorno da matéria, é porque a jurisprudência, sem a necessidade da edição de uma súmula vinculante, já se firmou, já se pacificou relativamente àquele assunto. Então percebam vocês, são muitos e variados os requisitos. E a todos estes que eu já mencionei, eu listaria mais um. A necessidade de a matéria que vai ser sumulada ser matéria constitucional. O que isso significa, professora? Olha, não necessariamente que a matéria seja, digamos, materialmente constitucional. Aqueles assuntos que obrigatoriamente devem constar de uma Constituição, como, por exemplo, a distribuição do poder e a limitação deste, os direitos e as garantias fundamentais. Isso é tema materialmente constitucional. Mas quando eu digo, claro, reproduzindo o texto expresso da Constituição Federal, que as súmulas vinculantes devem versar sobre matéria constitucional, é qualquer matéria constitucional, qualquer assunto que tenha sido discutido, que tenha sido organizado e previsto no texto da nossa Constituição. Com isso, então, meus caros, encerro com vocês a apresentação dos requisitos para a edição de súmula vinculante. Na tentativa agora de organizar toda essa minha fala anterior, repare você que nós temos pressupostos de cunho formal e material. Do ponto de vista formal, há que haver manifestação de pelo menos 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que equivale a 8 ministros. Do ponto de vista material, há que haver matéria constitucional que tenha potencialidade de se multiplicar em diversas e muitas causas e que gere, de alguma maneira, uma controvérsia atual entre órgãos do judiciário ou entre estes e a administração pública. Se eu finalizei a apresentação desses pressupostos, o próximo passo, juntamente com você, é seguir avaliando o texto constitucional num aspecto interessante que é o seguinte: em que pese ser somente o Supremo Tribunal Federal, o órgão competente para edição, revisão e cancelamento das súmulas vinculantes, é importante destacar que a Corte pode editá-las, revê-las ou cancelá-las de ofício e também por provocação. Isso significa que o Supremo pode vir a ser provocado por alguns órgãos que estão na Constituição, determinados constitucionalmente, e também órgãos que tenham autorização legal para poderem provocar a Corte. E aí, nesse sentido, eu reitero, em que pese somente o Supremo Tribunal Federal ser um tribunal competente para editar, rever ou cancelar o texto de súmula, o Supremo, claro, pode fazê-lo de ofício. Um ministro apresenta a proposta de edição do enunciado de súmula vinculante. Um ministro apresenta a proposta de revisão de determinado enunciado. Mas pode haver também provocação. E nos termos, meus caros,
do artigo 103A, parágrafo 2º do texto constitucional, sem prejuízo daquilo que for estabelecido em lei, a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante pode, na verdade, ser provocada, a edição, por exemplo, pode ser provocada por aqueles que podem propor ADI, ou seja, aqueles legitimados que estão organizados no artigo 103 da Constituição. Vamos juntos fazer uma interpretação um pouco mais sofisticada e rebuscada da questão da legitimidade da provocação do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, o artigo 103A, em seu parágrafo 2º, determina que serão legitimados a provocar nossa Suprema Corte aqueles que podem propor ADI. Bom, os legitimados que podem propor ADI são aqueles que estão listados lá no artigo 103, nos 9 incisos que compõem aquele dispositivo. E lembrem-se, quem pode propor ADI pode propor também ADC, pode propor também ADO e ADPF, ou seja, todas as ações que compõem o nosso controle concentrado abstrato. Todavia, o artigo 103A, no parágrafo 2º, determinou que não só aqueles que estão listados no artigo 103 seriam legitimados a provocar o Supremo. Isso porque o dispositivo usou uma expressão interessante que foi a seguinte: sem prejuízo do que for estabelecido em lei. E nós todos sabemos que a Lei 11.417, de dezembro de 2006, em seu artigo 3º, trouxe outros legitimados à provocação do Supremo Tribunal Federal no que tange a possibilidade de edição, revisão ou cancelamento de súmula. Então você, para entender quem é que pode provocar a Corte, além de estudar o 103A no parágrafo 2º, deve estudar o artigo 103, que traz os legitimados à propositura das ações do controle concentrado em abstrato, e também estudar o artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Se você se dedica à análise desses dispositivos, rapidamente percebe que são, no artigo 103, 4 autoridades, 4 mesas e 4 entidades ou instituições legitimadas à provocação do Supremo Tribunal Federal. Quanto às 4 autoridades, eu diria que são o Presidente da República, o PGR, os governadores de Estado e também o governador do Distrito Federal. Com relação às 4 mesas, são as mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E, finalmente, para fecharmos o artigo 103 e o estudo daqueles legitimados, nós temos ainda 4 entidades ou instituições que são o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais. Não pense, no entanto, que estes são os únicos legitimados. Você precisa conhecer, lá no artigo 3º da Lei 11.417, quais são os demais. E ali nós temos todos os tribunais listados, tribunais militares, tribunais superiores, os TJs locais, os TRTs, os TRFs e os TRS, e também o município, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 3º. Tudo bem, então, quanto à legitimidade? Agora eu avanço para o efeito vinculante. O que propriamente é, professora, o efeito vinculante da súmula? É a necessidade de seu enunciado ser observado de maneira estrita. Por quem? Pelos demais órgãos do Poder Judiciário. É assim que a Constituição se manifesta. Afinal de contas, ao contrário das turmas e dos próprios ministros componentes do tribunal, o Pleno do STF não fica vinculado pela súmula, que ele mesmo editou. Então, em primeiro lugar, percebam, o efeito vinculante, na sua extensão subjetiva, atinge a quem? Em primeiro lugar, os demais órgãos do Poder Judiciário, o que significa os demais tribunais, superiores ou inferiores, os demais juízes monocráticos. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao contrário das turmas e dos ministros que compõem a Corte, não se vincula. Vinculada está também toda a administração pública, direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, o Poder Executivo fica vinculado pelas decisões prolatadas pelo Supremo, na verdade, materializadas nesses enunciados de súmula. Resta ainda verificar o que acontece com o Poder Legislativo. A Constituição expressamente nada disse a respeito sobre a vinculação do Poder Legislativo aos enunciados de súmula vinculante, de modo, então, que a doutrina se manifesta, e claro, sempre corroborada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pela ideia de que o Poder Legislativo
no seu mistério principal, na sua função típica primordial de legislar, não estaria vinculado pelo enunciado de súmula. De sorte, então, que existe a plena possibilidade de o Poder Legislativo editar lei que tenha teor que afronte o enunciado de súmula vinculante, que, de alguma forma, em seu conteúdo, viole o enunciado de súmula vinculante. Com isso, estaria o Poder Legislativo reabrindo uma discussão, aparentemente, até aqui, fechada, encerrada. Então, o Poder Legislativo, por não estar vinculado ao enunciado de súmula vinculante no seu mistério principal, na sua tarefa primordial, que é aquela de legislar, ele pode reabrir a discussão sobre aquela matéria que parecia, então, no nosso judiciário, até então, encerrada. Bom, meus caros, se já vimos, então, o efeito vinculante, resta saber o que é que vai acontecer naquelas hipóteses em que um determinado juiz ou um determinado tribunal inferior, algum outro órgão do judiciário ou mesmo da administração pública descumprir o enunciado de súmula vinculante. Aplicar de forma equivocada a súmula vinculante em hipótese na qual a súmula não era cabível, ou então simplesmente não aplicá-la na hipótese em que havia necessidade de trabalharmos com aquele enunciado. O que vai acontecer nessas circunstâncias? Qual é o instrumento para você discutir a falha naquela decisão ou o equívoco daquele ato administrativo? O nosso artigo 103A do texto constitucional, no seu parágrafo 3º, vai trazer uma determinação interessante no que tange ao efeito vinculante. Simplesmente temos decisão com efeito vinculante quando temos alguma garantia constitucional desse efeito vinculante. E a garantia não é outra do que a possibilidade de propor perante o Supremo reclamação. A parte prejudicada em qualquer processo tem legitimidade para se apresentar diretamente no Supremo Tribunal Federal por intermédio de uma reclamação constitucional para que o Supremo possa adotar as providências cabíveis, quando a súmula não foi aplicada, quando deveria ter sido, ou no caso em que há uma aplicação indevida do texto da súmula vinculante. O parágrafo 3º determina que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então percebam vocês que existe um instrumento jurídico decorrente lá do direito de petição, consagrado no artigo 5º da nossa Constituição, que te leva diretamente ao Supremo Tribunal Federal naquelas hipóteses em que o enunciado de súmula vinculante não foi obedecido, o enunciado de súmula vinculante não foi cumprido, ou foi ali a súmula indevidamente aplicada. Existe a possibilidade do Supremo, se julgar procedente a reclamação, anular o ato administrativo, ou então cassar a decisão judicial reclamada. Com isso, eu costumo dizer para os meus alunos que o efeito vinculante, então, precisa estar atrelado a alguma proteção que garanta a autoridade daquela decisão. E a proteção que temos no ordenamento hoje é justamente o Instituto da Reclamação Constitucional, previsto no artigo 102, no inciso 1º, e para o caso de súmula vinculante, de forma expressa, no artigo 103A, no parágrafo 3º do texto da nossa Constituição. Bom, meus queridos, esses eram os aspectos introdutórios sobre súmula vinculante que eu gostaria de apresentar a vocês aqui no tema do dia. Acompanhe ainda os dois outros blocos, o Pergunte ao Professor e o X da Questão, onde discutirei com vocês aspectos aprofundados dentro destes que já foram apresentados aqui no tema do dia. Teremos a oportunidade, no Pergunte ao Professor, de, por meio dos questionamentos feitos pelos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil, teremos a oportunidade de, na verdade, sofisticar um pouco o estudo daquilo que foi apresentado até aqui. E depois, na solução das questões, juntos descobriremos como é que este assunto pode ser apresentado numa prova. Espero vocês nos dois próximos blocos para juntos sofisticarmos esse estudo sobre esse tema interessantíssimo que é a súmula vinculante. Não percam! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa, intitulado Pergunte ao Professor. É nesse momento que você também pode participar enviando e-mails com dúvidas para provafinal@esapar.com.br. Nesse módulo da nossa aula, resolverei questionamentos que foram enviados por alunos de todo o Brasil. Vejamos então quais são as principais dúvidas sobre o tema súmulas vinculantes.
A primeira dúvida que temos é a seguinte. Professora, os únicos legitimados para propor a edição, revisão e cancelamento de súmulas vinculantes são os do artigo 103 da Constituição Federal? Bom, meu caro, ótima pergunta. Quanto à legitimidade para a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, temos o seguinte. O artigo 103A, no parágrafo 2º, determina que aqueles legitimados à propositura de ADI e ADC podem provocar o STF para editar, rever ou cancelar o enunciado de uma súmula vinculante. No entanto, tudo isso sem prejuízo da lei. E como vocês já bem sabem, temos uma lei regulamentando as súmulas vinculantes, que é a Lei 11.417, de dezembro de 2006. E esta lei, em seu artigo 3º, trouxe outros legitimados que não estes listados no artigo 103 da Constituição. Vejamos o artigo 3º de referida lei. Esse artigo 3º diz que são legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, inciso 1º, o Presidente da República, que já constava como legitimado lá no artigo 103 da Constituição Federal. No inciso 2 e no inciso 3 temos as mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que também são legitimados constitucionais. No inciso 4º, o Procurador-Geral da República, que também já constava do artigo 103. No inciso 5º, o Conselho Federal da OAB, também já era legitimado pelo artigo 103 da Constituição. E no inciso 6º, a primeira novidade, o Defensor Público-Geral da União. Percebe então, meu caro, que sua pergunta é bastante pertinente. No artigo 3º da Lei 11.417 temos novidade, uma ampliação, eu diria, dos legitimados. Para começar, o inciso 6º se apresenta. Defensor Público-Geral da União é legitimado a provocar o STF para editar, rever ou cancelar enunciado de súmula vinculante, mas não é legitimado constante do artigo 103 da Constituição. É um legitimado, portanto, legal. No inciso 7º, nós temos partido político com representação no Congresso. No inciso 8º, a confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. No inciso 9º, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF. No inciso 10º, os governadores de estado e o governador do Distrito Federal. E até aqui, nenhuma outra novidade. Todos já eram legitimados, consagrados lá no artigo 103 da Constituição Federal. Mas, enfim, chegamos ao inciso 11 desse artigo 3º. E no inciso 11 nós temos os tribunais superiores, os TJs dos estados e do Distrito Federal, os TRFs, os TRTs, os TRS e os tribunais militares. E são todos, portanto, novidades, ou seja, são todos legitimados legais que foram introduzidos pela legislação que regulamenta o Instituto das Súmulas Vinculantes. Ademais, no parágrafo 1º deste mesmo artigo 3º, temos também os municípios enquanto legitimados. Portanto, sua pergunta foi interessante porque nos permite relembrar que os legitimados a provocar o STF para editar, rever ou cancelar o enunciado de uma súmula vinculante não são somente os constantes do artigo 103 que podem propor ADI e ADC. Temos, então, conforme a autorização do artigo 103A, parágrafo 2º da Constituição e regulamentação em lei, a possibilidade de outros legitimados provocarem a Corte. Esses outros legitimados são, portanto, os tribunais superiores, os TJs locais, os TREs, os TRFs, os TRTs, os tribunais militares e também os municípios. Aproveito para fazer a leitura desse parágrafo 1º do artigo 3º, afinal de contas, a legitimidade dos municípios é uma legitimidade diferente. Diferente, professor, em que sentido? No seguinte, todos os demais legitimados são legitimados autônomos, já os municípios são legitimados incidentais. Incidentais porque só podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de um enunciado de súmula vinculante se forem parte de um processo no qual se discuta aquele assunto. Veja comigo o parágrafo 1º, que diz que o município poderá propor, incidentalmente, ao curso do processo em que seja parte, a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Então, ao contrário dos demais legitimados, do artigo 103 da Constituição Federal e outros listados aqui no artigo 3º, incisos 6 e 11, o município listado como legitimado no parágrafo 1º, só pode propor a edição, a revisão e o cancelamento se for parte num processo, só de modo incidental. Então, resolvido o primeiro questionamento, vamos ao próximo. Somente o STF tem competência para editar súmulas e todas as súmulas são vinculantes? Bom, esse também foi um questionamento interessante, já solucionado por nós no primeiro bloco dessa aula.
A resposta é a seguinte: só o STF pode editar súmulas vinculantes. Conforme a emenda que reformou o Judiciário, emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004, somente a nossa Suprema Corte tem autorização para editar as chamadas súmulas vinculantes. Nenhum outro tribunal, seja tribunal inferior ou tribunal superior, pode manejar este instrumento, pode editar súmulas vinculantes. Portanto, por enquanto, súmulas vinculantes, aquelas que vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, que vinculam toda a administração pública, direta e indireta, nas três esferas, esfera federal, estadual e municipal, e vincula o Poder Legislativo afora sua função de legislar, são súmulas que só podem ser editadas pelo Supremo Tribunal Federal e por nenhum outro tribunal. Bom, resolvido o segundo questionamento, vamos ao próximo. Professora, o PGR, assim como no ADI, manifesta-se previamente a edição da súmula vinculante, mesmo se houver formulado a proposta, manifestando-se duas vezes? Ótimo questionamento. Nos permite relembrar a atuação do Procurador-Geral da República, não só aqui em face do Instituto Súmula Vinculante, como também no controle concentrado de constitucionalidade. Como já sabemos, o Procurador-Geral da República é um dos legitimados, lá do artigo 103, à propositura de todas as ações do controle concentrado e, por consequência, é legitimado também a provocar o Supremo Tribunal Federal a editar, rever e também cancelar enunciado de súmula vinculante. O questionamento feito pelo nosso aluno é o seguinte: se o Procurador-Geral da República é o autor da proposta de súmula vinculante, ele irá posteriormente se manifestar sobre esta? Ou, quando o PGR for o autor da proposta, posteriormente ele não mais se manifesta sobre o enunciado de súmula vinculante? Na realidade, esta pergunta está solucionada pela Lei 11.417. Basta a leitura do nosso artigo 2º, em seu parágrafo 2º, quando diz que o Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Portanto, a manifestação do Procurador-Geral da República, no que tange às propostas de súmula vinculante, existe, mas tão somente naquelas propostas de edição, revisão ou cancelamento que ele não houver formulado. Justamente porque, se ele é o autor da proposta, conforme dicção legal, ele não mais se manifesta. É interessante que essa dúvida tenha surgido, porque o artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, quando trata da atuação do Procurador-Geral da República em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos dá a entender que o PGR fala em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, tenha sido ele o autor da ação ou não. Então, é perfeitamente possível, por exemplo, que o Procurador-Geral da República proponha no Supremo uma ADI e, posteriormente, se manifeste, inclusive podendo se manifestar contrariamente à ação por ele mesmo proposta, sem que isso implique em desistência da ação. Agora, essa dupla manifestação, legitimidade para propor ação e posterior fala no processo, existe no controle concentrado. Aqui, no tema súmulas vinculantes, não há que se falar nessa dupla participação do PGR. Então, e para concluir o nosso caso e resolver de forma definitiva o questionamento proposto pelo nosso aluno, eu diria o seguinte: o Procurador-Geral da República, conforme artigo 103A, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 103, pode sim provocar o Supremo Tribunal Federal para editar, rever ou cancelar enunciado de súmula vinculante. Todavia, quando este Procurador-Geral for o autor da proposta, ele não irá se manifestar previamente à criação, construção do enunciado, revisão do mesmo ou eventual cancelamento. E isso por determinação expressa do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.417. Outro questionamento solucionado, vejamos qual é a nossa próxima dúvida. Professora, cabe reclamação para o STF de uma decisão que já transitou em julgado, se essa decisão estiver claramente contrária à súmula vinculante que foi editada posteriormente? Excelente pergunta. Dessa decisão, apesar dela contrariar de forma inequívoca súmula vinculante, não cabe reclamação para o Supremo. E eu te explico por quê.
Como essa decisão já transitou em julgado, você não pode mais manejar um instrumento jurídico denominado reclamação, sob pena de utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória, o que o Supremo Tribunal Federal já definiu em diversas decisões ser impossível. Inclusive, a Corte sumulou esse entendimento. É a súmula 734 do STF que determina o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Então perceba o seguinte: se o ato judicial que claramente desrespeitou súmula vinculante, que claramente violou a autoridade da decisão do Supremo, se ele já transitou em julgado, desse ato não cabe mais reclamação, justamente porque eu não posso manejar este instrumento jurídico como se fosse uma ação rescisória. Então, após o trânsito em julgado, cumprindo as demais determinações do CPC, você pode se valer, você pode utilizar a ação rescisória, mas não é caso de utilização de reclamação, certo? Então, essa foi uma excelente pergunta que delimitou bem a possibilidade da utilização da reclamação até o trânsito em julgado, tá certo? Vamos ao nosso último questionamento, que é o seguinte: se uma súmula vinculante violar algum dispositivo constitucional, poderá ela ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade? Outro bom questionamento. A pergunta básica feita aqui pelo aluno é justamente a seguinte: poderia uma súmula vinculante que contraria dispositivo constitucional ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade? Ou seja, se você detecta que o enunciado de uma súmula vinculante afronta, viola o texto constitucional, poderia este enunciado ser discutido em face, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? A resposta é a seguinte: não. Não, e eu sou bastante peremptória em afirmar isso, porque o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão exatamente nesses termos. O próprio Supremo Tribunal Federal já construiu entendimento e fixou, na verdade, sua posição nesse sentido. A súmula vinculante, ela já tem procedimento próprio para edição, revisão e eventual cancelamento de seu texto. Então, se o enunciado da súmula é construído de maneira equivocada, basta acionarmos esse mecanismo, que permite a revisão do texto para melhor adequação, ou, se a adequação é impossível ou se tornou inclusive desnecessária, o cancelamento. A resposta, então, é a seguinte: justamente por já haver procedimento específico e próprio para revisão e cancelamento da súmula vinculante, procedimento este previsto no próprio artigo 103A, no caput, não há que se falar na utilização do controle concentrado como instrumento para poder coibir a inconstitucionalidade das súmulas vinculantes. Uma pergunta que não foi feita, mas que podia ter sido aqui combinada com esta última é a seguinte: e as demais súmulas, aquelas persuasivas, aquelas que não têm efeito vinculante, que servem tão somente como orientações jurisprudenciais? Estas podem ser objeto do controle de constitucionalidade? Porque, veja você, são súmulas diferentes. A pergunta que o colega fez referia-se tão somente a súmulas com efeito vinculante. E sobre estas já firmamos nossa posição. Como existe procedimento próprio de revisão e cancelamento dos enunciados, não há que se falar em utilização de qualquer ação do controle concentrado para a adequação e análise das súmulas vinculantes. E esse é um questionamento que, inclusive, vem sendo feito pela FGV nos mais diversos exames, inclusive da OAB. Agora, eu trago para vocês uma outra dúvida. E se essa súmula é uma súmula com natureza persuasiva, ou seja, uma orientação jurisprudencial? Caso, em algum momento, essa orientação jurisprudencial passe a ser entendida, compreendida como inconstitucional, poderia ser objeto do controle? A resposta aqui, mais uma vez, é negativa. Essas súmulas, por não serem atos normativos e tão somente orientações jurisprudenciais sobre determinado assunto que demonstram como o tribunal está a julgar aquelas questões corriqueiras que chegam até ele, não pode ser objeto do controle de constitucionalidade. Então, aprenda de uma vez por todas o seguinte: súmulas, tanto as persuasivas como as vinculantes, não podem ser objeto do controle de constitucionalidade, tá certo?
Esse é um ensinamento importante com o qual eu fecho o nosso bloco número 2, Pergunte ao Professor. Nesse bloco eu resolvi as principais questões que foram enviadas sobre o assunto. Espero que todas tenham sido muito proveitosas para o seu estudo e para a complementação da nossa aula. Nesse bloco, não se esqueça, é o bloco em que você pode participar, enviando suas dúvidas, enviando aqui os seus questionamentos para provafinal@esapar.com.br. Envie seu e-mail com sua dúvida e nos ajude a construir esse bloco de aula. E agora, meus caros, espero vocês no terceiro e último bloco da nossa aula. O X da questão. Até lá! Olá, meus caros! Chegamos então ao terceiro e último bloco do nosso programa, o X da questão. Neste módulo da aula, você poderá confirmar que assimilou todo o conteúdo ensinado e que está pronto para resolver quaisquer questões sobre o tema súmulas vinculantes que apareçam nos exames da OAB ou em qualquer outra prova de concurso público. Vamos então à nossa primeira questão. Nesta primeira questão, extraída do exame da OAB, realizado no ano de 2011, no dia 30 de outubro, é o 5º exame unificado, tivemos o seguinte questionamento. Se o governador de estado desejar se insurgir contra a súmula vinculante, que a seu juízo foi formulada com enunciado normativo que extrapolou os limites dos precedentes que a originaram, poderá, dentro dos instrumentos processuais constitucionais existentes, primeira alternativa, na letra A, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula vinculante. Na letra B, ajuizar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a súmula vinculante. Na letra C, interpor reclamação contra a referida súmula. E na letra D, tínhamos como última alternativa requerer o cancelamento da súmula vinculante. Meus caros, esta questão exigia de vocês uma análise muito cuidadosa e atenta. Para iniciarmos aqui a solução dela, em primeiro lugar, eu chamo a atenção do seguinte. O governador de estado é um dos legitimados a provocar o STF para edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante nos termos do artigo 103A, parágrafo 2º, combinado com o artigo 103 da Constituição. Então, nesse caso, é claro que ele poderia se insurgir contra o texto da súmula vinculante. Agora, muita atenção para a análise de cada uma das assertivas. Voltemos a cada uma delas. Na letra A, ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula vinculante não seria possível. Isso porque não cabe controle concentrado de súmula vinculante, conforme você já observou comigo no bloco número 2 deste programa. Na alternativa da letra B, tínhamos o ajuizamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e igualmente uma ação do controle concentrado, que também não é um instrumento adequado, um instrumento idôneo para discutir a validade, a adequação de um enunciado de súmula vinculante. Na alternativa da letra C, tínhamos o seguinte, a interposição de reclamação contra a súmula vinculante. E, pelo que sei, muitos alunos, quando realizaram este exame, marcaram de forma equivocada essa alternativa. Por que a resposta não poderia ser a letra C? Porque não é caso de interposição de reclamação. Na realidade, meus caros, o governador não é parte num processo no qual a súmula vinculante foi aplicada de maneira indevida ou não aplicada. Então, na verdade, ele não deseja garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange a aplicação, a utilização da súmula vinculante. Então, por isso, não cabe reclamação. Reclamação, então, é um instrumento utilizado para quando a súmula não é utilizada, quando deveria ter sido, ou é utilizada de maneira equivocada. Não seria o caso aqui. Perceba você que o intuito do governador é se insurgir contra aquele enunciado que, ao sentir dele, foi mal elaborado. Aquele enunciado de súmula vinculante que foi construído de forma dissociada dos precedentes que o originaram. Portanto, o que deve fazer o governador? Alternativa correta, a letra D de dado. Ele deve requerer o cancelamento da súmula vinculante. Por quê? Porque o texto está inadequado. O enunciado da súmula vinculante está dissociado, se afastou dos precedentes que originaram referida súmula. Por isso, se o governador entende que aquela súmula já não é mais viável, não deve permanecer no ordenamento, como legitimada a provocação do STF, o que ele deve fazer? Provocar a corte para promover o cancelamento daquela súmula vinculante. Essa foi uma ótima questão, excelente, mas derrubou alguns alunos. Cuidado para não acontecer o mesmo com você. Agora nós vamos para uma segunda questão. Essa segunda questão
também extraída do exame da OAB, só que agora do ano de 2010, o segundo exame do ano de 2010, essa questão dizia o seguinte: em relação à inovação da ordem constitucional que instituiu a nominada súmula vinculante, é correto afirmar que... Então, primeiro, a inovação da ordem constitucional é aquela que já vimos ao longo deste programa, a introdução no ordenamento jurídico da emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004. E estamos a buscar, dentre as 4 alternativas que a FGV nos ofereceu, uma única que esteja correta. Vejamos. Na letra A, somente os tribunais superiores podem editá-lo. Essa certamente não é nossa resposta. Súmula vinculante, no nosso ordenamento hoje, é instrumento que somente pode ser utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. É o STF, como Corte Suprema, que maneja este instrumento, eu diria, com exclusividade. Portanto, não são todos os tribunais superiores que podem editar súmula vinculante. Somente o Supremo Tribunal Federal, por isso a alternativa constante da letra A não poderia ser a nossa resposta. Na letra B nós temos que as súmulas vinculantes podem vir a ser canceladas. Claro, inclusive na questão anteriormente resolvida, vimos a possibilidade de cancelamento da súmula vinculante a ser requerido por quaisquer dos legitimados constantes lá do 103A, parágrafo 2º. No caso da questão anterior, era o governador. Então, é claro que é possível o cancelamento de um enunciado de súmula vinculante. Agora, continua a letra B. Mas é vedada a mera revisão. Olha, temos aqui outra assertiva falsa. Não é vedada a mera revisão. É perfeitamente possível que tenhamos a revisão do conteúdo da súmula vinculante para melhor adequá-la àquela hipótese que está sendo vivenciada, aquela nova situação fática. Então, é perfeitamente possível que tenhamos a revisão do enunciado para evitar o quê? Para evitar o cancelamento direto. Então, a letra B também era uma assertiva equivocada e agora eu caminho para a próxima. Na letra C nós tínhamos: a proposta para edição da súmula pode ser provocada pelos legitimados para propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Sim, sem dúvida, já discutimos isso nos 2 blocos anteriores. Os legitimados a provocar o STF para edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, segundo o artigo 103A, parágrafo 2º da Constituição, são aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, aqueles legitimados que foram listados no artigo 103 da Constituição, dentre os quais, por exemplo, o presidente, governadores de estado e do DF, PGR, dentre tantos outros, estes podem, então, provocar o STF no que tange ao tema súmula vinculante. Essa, então, era a nossa resposta. Alguns alunos podem questionar o seguinte: professora, não foi essa assertiva da letra C por demais reducionista? Porque disse a proposta para edição da súmula pode ser provocada pelos legitimados à propositura da ADI. Pois bem, professora, a grande discussão é a seguinte: não são só estes os legitimados, conforme vimos, especialmente no bloco número 2. Eu sei, meus caros, existem outros legitimados previstos lá na Lei 11.417, lá no artigo 3º. Acontece que a questão não disse que unicamente seriam legitimados a provocar o STF para edição, revisão e cancelamento de súmula aqueles que estão no artigo 103, mas listou-os como legitimados possíveis, o que é absolutamente correto, tudo bem? E aí temos a última alternativa, precisamos verificá-la para entender por que é uma alternativa falsa e não poderia jamais consubstanciar nossa resposta. Na letra D, desde que haja reiteradas decisões sobre matéria constitucional, e lembre-se, a existência dessas reiteradas decisões sobre matéria constitucional é justamente um dos pressupostos materiais listados lá no bloco número 1 para edição de súmula vinculante. Estão lembrados? Pois bem, desde que haja reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, até aqui a alternativa está excelente, muito bem construída, aprovar a súmula mediante decisão da maioria absoluta de seus membros. Pois é, esse é um equívoco, porque a maioria exigida para edição, revisão ou eventual cancelamento de súmula vinculante é uma maioria muito mais qualificada, que a maioria de 2/3. Precisamos, então, de pelo menos 8 ministros favoráveis à construção de um enunciado de súmula vinculante, revisão ou cancelamento deste, para que
A edição, revisão ou cancelamento se perpétua. Então, na realidade, não é exigida a maioria absoluta, e sim uma maioria muito mais qualificada que a maioria de 2/3. Lembrem-se sempre desse que é, conforme vimos no bloco 1 da aula, um pressuposto formal para a edição, revisão e cancelamento de súmula, a maioria de 2/3. E o examinador tem esse hábito. Tem o hábito de trocar, de alterar as frações das maiorias, justamente porque conhece essa sua fragilidade. A memorização dos prazos, a memorização das maiorias, a memorização das frações. Por isso, então, essa era uma questão não muito complicada, não muito complexa, de fácil resolução, mas que exigia muito da sua atenção. Pois bem, meus caros, finalizado esse bloco, eu aproveito para me despedir de vocês, dizendo que foi um grande prazer e uma honra estar aqui apresentando este programa na TV Justiça. Espero encontrá-los em programas futuros e desejo, desde já, muita sorte no seu exame de ordem, na sua preparação para concurso público. Até breve.